Boa tarde, irmãos. Estou aqui já para dar início. Tive algum probleminha aqui de comunicação. Aí eu vou esperar aí o feedback dos irmãos aí para a gente saber se os irmãos estão nos ouvindo bem, se vão poder participar com a gente aí tranquilamente do nosso Pão das Três de hoje. Tive que correr aqui fazer uma pequena adaptação aqui para a gente poder ter o nosso Pão das Três no dia de hoje, tá bom? Que Deus possa nos abençoar. Hoje é um sábado aí, tá bem gostoso, né? Final de semana aí em que a gente tem os cultos da igreja. Hoje o meu PG vai se reunir virtualmente. Essa daí é uma possibilidade também que os irmãos nesse período podem cogitar. E quero um retorno aí dos irmãos também. Vê se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão tranquilos. O Cris já me deu um retoque aqui, ó. Áudio e imagem ok, beleza. Deu algum probleminha no meu celular, eu estou mudando aqui, tá? Porque aqui eu tenho um webcam, tem uma outra estrutura aqui que eu uso aqui, que é meu escritóriozinho aqui, meu lugar das minhas bagunças aqui. E hoje, por algum motivo aqui pelo meu celular, eu não consegui fazer a nossa entrada, tá? Mas vamos lá, vamos participar do Pão das Três de hoje. Pedir aos irmãos aí, como sempre, que compartilhem aí o nosso vídeo. Podem abrir aí uma sala de vídeo também, podem compartilhar na sua timeline, tá bom? E é mais uma vez um prazer e uma alegria estar com os irmãos nessa tarde. E quero convidá-los já neste momento a juntos aqui orarmos, buscando aí a presença do nosso Deus para esse nosso encontro dessa tarde gostosa aí de sábado, dia 14 de novembro de 2020. Vamos orar? Pai, muito obrigado a Deus por mais um Pão das Três, obrigado por mais um momento de alegria, de encontro que o Senhor nos concede nessa tarde maravilhosa, Pai, de um dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, te agradeço porque as tuas bênçãos têm acompanhado as nossas vidas, te agradecemos porque o Senhor nos permite ter acesso à tua palavra e agradecer ao Senhor também porque temos a igreja, temos irmãos com quem temos compartilhado, ó Deus, a fé no Senhor, as nossas vidas, com quem temos juntos, ó Deus, pregado a Tua palavra, evangelizado, irmãos, ó Pai, que com diferentes dons, com diferentes ministérios, têm servido também ao Senhor com o seu coração, com a sua vida, e enfim, ó Deus, com tudo aquilo que o Senhor os tem dado, assim como a nós. Fique conosco, ó Pai, durante essa transmissão, fique conosco, ó Pai, nos guiando e nos guardando, ó Deus, em todas as coisas. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém? Quando eu estou lá na frente, os irmãos ouvem os passarinhos, né? Eu sempre brinco com os irmãos, eu não tenho passarinhos presos aqui, mas eles têm uma liberdade enorme aqui na região. Há muitas árvores, há muitas plantas frutíferas aqui. Eu acho que por esse motivo eles passeiam bastante por aqui, então é muito normal aí, durante o Pão das Três, os irmãos ouvirem. E quando eu venho aqui para trás, o que os irmãos vão ouvir bastante aí é o cachorrinho, né? O cachorrinho aqui bastante animado também, tá bom? Mas isso aí não vai me atrapalhar, eu espero que não atrapalhe vocês também, tá bom? Que possamos ter aí um encontro aí abençoado, aí tranquilo, apesar dos ruídos naturais aí das vizinhanças da casa pastoral, tá bom? Eu quero convidar você a cantar o hino 62 do Cantor Cristão, que é bastante conhecido, né? Hoje a gente vai falar de Hebreus capítulo 1, aí, os versículos de 1 a 4, falando que Deus nos tem falado através de Cristo, ou Cristo é quem nos fala. E eu escolhi esse hino, então, para nós cantarmos aí o hino 62, tá bom? Levanto contigo o nome de Jesus, o Salvador. Esse nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é amor teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança
doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o teu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável, é Jesus, o amado teu. Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. É isso aí. Um hino bastante conhecido, né? Que fala que o nome de Jesus, né, é doce, né? Nome bom, doce à fé, né? Doce para a fé. A esperança do porvir. Nome bom, doce à fé. A esperança do porvir, né? Um hino aí bastante significativo, né, da nossa hinologia, bastante importante aí para todos nós, que nós conhecemos bem e que nos fala bastante aí a respeito da importância, né, do nome de Jesus e da grandiosidade do nome de Jesus, tá bom? Deus possa abençoar a vida de todos os irmãos. A gente já está se preparando, então, nesse momento, já vou pegar minha espada aqui, né, para lermos juntos a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 1, os versículos de 1 a 4, e fazermos a meditação exatamente pensando nisso, né? Cristo é quem nos fala, né? Eu até pensei em colocar Cristo nos fala, mas daria a entender que há muitas vozes e ele também está entre essas tantas outras vozes, e não era bem essa ideia que eu queria trazer nessa tarde. A ideia é ele quem nos fala, ou seja, não há outro, não devemos ouvir outras vozes, não devemos dar atenção a outros tipos assim de manifestação, ou seja, é Cristo quem nos fala. Cristo é quem nos fala. Então deixa aberta a sua Bíblia aí, se você nos acompanha com a Bíblia, né, acompanhando pela Bíblia, em Hebreus capítulo 1, os versículos de 1 a 4, tá bom? Já deixa aberto aí e a gente vai orar primeiro, antes da leitura e da nossa breve reflexão nessa tarde, mas essa tarde gostosa que o Senhor nos deu. Vamos orar. Pai, muito obrigado, ó Deus, por mais esta oportunidade de estarmos juntos na Tua presença e agora podendo compartilhar, ó Deus, da Tua palavra, da leitura da Tua palavra e pedindo que o Senhor nos fale, que o Senhor fale aos nossos corações. Mais uma vez te agradecemos pelo livre acesso que temos à palavra do Senhor e também, ó Deus, dizer que os nossos corações, as nossas mentes, as nossas vidas estão abertas, ó Pai, para ouvir a Tua voz e para fazer a Tua vontade. Muito obrigado, ó Pai, dirige as nossas vidas e nos guarda, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. É isso aí. Então vamos lá, Hebreus capítulo 1, os versículos de 1 a 4, e como sempre, né, a gente lê na ARC, né, a nossa versão que é a Almeida Revista e Corrigida, tá? Que é a versão oficial dos nossos cultos na igreja, dos nossos PGs, da Escola Bíblica Dominical e também, obviamente, do Pão das Três, tá bom? Vamos lá então. Diz assim a palavra de Deus: havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos, nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados,
assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, ou do que todos eles. É um texto bem conhecido aí. Vamos pensar aí um pouquinho a respeito de Hebreus, então, capítulo 1, tá? Que Deus abençoe a palavra dele aos nossos corações. É muito interessante porque o livro de Hebreus, né, a carta aos Hebreus, que muitos dizem aí que hoje, né, existe essa história mais ou menos há uns 200 anos, né, na história da teologia, da análise bíblica, que afirmam que não foi Paulo que escreveu. Mas boa parte da história, né, da tradição da igreja, sempre deu como Paulo como escritor dessa carta, tá bom? Não seria motivo aí para brigas, para desavenças, a gente de repente descobrir que realmente não foi Paulo, e nem se foi Paulo. Há evidências de que foi Paulo que escreveu, há outros elementos na carta que dão a entender que foi um outro autor. Então, sempre houve muita dúvida aí a respeito da autoria da carta de Hebreus. O fato é de que ela atende, do ponto de vista humano, né, se é que ele realmente importa, todos os critérios, né, de uma carta canônica. Circulou entre as igrejas, foi aceita pelos demais apóstolos, o conteúdo dela está de acordo com o ensino apostólico, com o Novo Testamento, e ela tem uma importância, né, dentro do Novo Testamento muito, muito grande, porque ela nos ajuda a compreender a relação entre a antiga aliança e a nova aliança, tá? Entre a antiga, eu não gosto de falar velha, eu não gosto de usar nem a expressão Velho Testamento. Vocês verão que eu não uso essa expressão, geralmente eu me refiro ao Antigo Testamento. Porque velho na nossa língua dá uma ideia de ultrapassado, de envelhecido, de apodrecido, né, de alguma coisa que já foi superado. E antigo dá a ideia de algo que está aí há muito tempo e que continua valendo. E o Antigo Testamento, ele continua valendo na sua inteireza. Ah, pastor, mas há aspectos do Antigo Testamento que foram superados pelo Novo. Exatamente. E superados não no sentido de que aqueles lá perderam o seu valor, mas porque aqueles valores do passado, eles eram pontes para que se chegasse ao Novo Testamento. Então, quando a gente fala que o Novo Testamento supera, é no sentido de que os cumpre, no sentido de que os realiza, e no sentido também que deixa mais evidente as realidades que eram apontadas no Antigo Testamento, ainda como sombras, ainda como coisas que eram parciais e que precisavam de fato ser completadas com o advento de Cristo e com o Novo Testamento também, que nós conhecemos bem. Então, dadas todas essas informações preliminares, a gente entende muito bem a função do livro de Hebreus, ou da carta aos Hebreus, no Novo Testamento, que é exatamente fazer para aquele povo lá daquela época e para nós essas pontes que são necessárias. E uma ponte, né, que está sendo apontada logo no início da carta, né, na superação da carta, e na maneira como Deus fala aos nossos corações a partir de Cristo, e portanto a maneira como Deus fala aos nossos corações hoje, é exatamente a comparação entre a maneira como ele se revelava aos homens do passado e falava o coração dos homens do passado, e ele fala aos nossos corações hoje. Por isso o nosso tema, né, da nossa live hoje é essa mesma. Cristo é quem nos fala. Então Deus diz que Deus no passado falou antigamente aos antigos, né, de muitas maneiras e de muitas formas, aos pais pelos profetas, e nos últimos dias ele nos falou por meio do seu Filho. Então olha só que interessante. Vamos imaginar maneiras como Deus se revelou no passado. E elas continuam presentes hoje, a gente as conhece, e elas nos revelam também a respeito de Deus. Deus se revelou através da criação, a maneira como todas as coisas foram criadas. Então aqueles que negam o criacionismo, a criação, também negam que Deus tenha falado ao ser humano. Negam não apenas a existência de Deus, o fato de que todas as coisas foram criadas por sua mão, mas que também Deus falou ao homem. Outras formas que Deus usou no passado, e usou muitas realmente. Por exemplo, com Moisés ele falou através de uma sarça, então convidou Moisés para uma conversa através daquela sarça. Ela queimava, mas não se consumia, né? Tinha fogo, mas ela não queimava. E Moisés foi atraído e Deus falou através daquela sarça. Deus usou no passado os sonhos, não é? Ele usou visões também. Então você tem, por exemplo, homens como Isaías, como Jeremias, por exemplo, ou um deles que é bastante evidente nesse tipo de manifestação, que é o Ezequiel, em que eles estavam acordados, eles não estavam dormindo, e de repente eles foram
tomados por Deus, pelo Espírito de Deus, e viram e receberam diversas revelações. Então é muito interessante porque todas essas revelações de Deus, que são evidências da manifestação de Deus e são importantes para a gente conhecer a Deus e falarmos com Deus e Deus falar conosco, elas todas são necessárias, foram importantes e tiveram seu papel. Mas todas elas foram superadas pela presença do próprio Deus entre nós, falando de forma audível aos homens no seu tempo, e que ficaram registradas e por isso falam aos nossos corações hoje. Eu, por exemplo, eu nunca repreendo ninguém, eu nunca brigo com ninguém que fale comigo a respeito de sonhos e de visões que teve. Mas eu sempre procuro mostrar para as pessoas que essa metodologia, né, de comunicação aos homens, que é um pouco obscura, que depende um pouco de interpretação, que pode ser confundida muitas vezes com os pensamentos humanos, com as fases que você está vivendo na sua vida, elas foram substituídas por uma forma inconfundível de Deus se comunicar ao ser humano, que é através de Cristo e de todo o registro que foi deixado a nós da sua vida e das suas palavras, e que nós conhecemos pelo único documento realmente confiável que nós chamamos de Bíblia. Então olha que interessante, quando o autor já fala esse primeiro versículo, ele já está dizendo para nós o seguinte: olha, Deus no passado falou de muitas maneiras, se revelou, tudo aquilo foi muito importante, mas através daquilo ele estava se preparando para uma comunicação mais direta ao homem, que é através do seu próprio Filho, que é Jesus Cristo. É por isso que, por exemplo, irmãos, a gente incentiva tantos irmãos a estudarem a Bíblia, a conhecerem bem a Bíblia, a filtrarem muito bem aquilo que ouvem, aquilo que entendem, porque Deus deixou registro da vida de Cristo, das palavras de Cristo, para que elas fossem o nosso guia de fé e de prática, né, que é a palavra de Deus, e fosse também uma fonte segura para que nós soubéssemos exatamente qual é a palavra de Deus e qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mais uma vez, por isso eu coloquei, Cristo é quem nos fala, né? Eu poderia ter, mais uma vez eu disse, e vou dizer novamente, Cristo nos fala, mas um monte de gente nos fala. Eu coloquei o é Ele quem nos fala, porque não há outro meio, tá? Não há outro meio de ouvir e de conhecer bem a palavra de Deus, a não ser através do seu registro. Sempre tem alguém que, pastor, mas Deus estaria impedido de falar conosco nos nossos dias através de outras maneiras? A minha resposta é bem simples, né? Quem sou eu para dizer para Deus o que Ele precisa fazer? É Ele quem me diz. E o que Ele me diz hoje eu tenho falado ao coração de vocês através do meu filho, tá? Então, um tipo de argumentação pessoal, a gente não responde de forma pessoal, a gente responde de forma bíblica, né? Vamos lá. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. É bastante interessante esse versículo, porque ele diz assim, olha, Cristo é o dono do mundo, Ele é o herdeiro de todas as coisas, inclusive o herdeiro de vocês. Então, eu dei a Ele autoridade sobre céus e terra, e dei a Ele também autoridade sobre a vida de vocês. Ou seja, quem tem a posse da vida de vocês, quem tem autoridade sobre a vida de vocês, é o próprio Jesus. Ele conquistou isso na cruz. Agora, ele trabalha um aspecto aqui da divindade no versículo 2, que é muito bonito e muito interessante. Porque ele diz, por quem fez todo mundo. É interessante esse por quem fez, porque ele dá a entender diversas coisas e todas elas são igualmente verdadeiras. Deus fez todas as coisas para dar de presente para que Cristo fosse o herdeiro de todas essas coisas. Isso é verdade? É verdade. O texto mesmo está dizendo, ele é herdeiro. Herdou de quem? Do próprio Deus, do próprio Criador, né? Por quem fez, por meio de quem fez, também é verdade. É uma das coisas bastante difíceis de explicar biblicamente, teologicamente, né? Mas Cristo é a palavra, né? Ele é o Logos de Deus, João diz isso. Então, quando a Bíblia diz que Deus fez tudo por meio da sua palavra,
num certo sentido, Cristo também é esse instrumento usado por Deus para criar todas as coisas. É uma coisa que é muito difícil de explicar, mas o apóstolo Paulo mesmo fala: nele vivemos, nele existimos, nele nos movemos, não é? E é lógico que a gente não pode confundir Cristo com a natureza, mas tudo que existe só existe por causa dele, como causa, e por causa dele como efeito, né? Cristo é tanto a causa quanto o efeito de todas as coisas que existem, ou seja, ele provocou a existência e ele também conduziu toda a existência, né? Por meio da palavra, porque ele é a própria palavra de Deus. Então, olha que interessante, quando Hebreus está falando que Cristo nos fala, ele também está afirmando que ele é a própria palavra de Deus. Ele é a boca de Deus, a própria palavra de Deus, a manifestação de Deus entre nós. Portanto, quem ouve Cristo, ouve a Deus. Ou como naquela pergunta, né, feita por um dos seus discípulos, mostra-nos o Pai. E ele diz assim: quem me vê a mim, vê o Pai. Então, esse versículo 2 é bastante interessante, porque, olha, ele é herdeiro de todas as coisas e ele tem a posse e o domínio sobre a vida de vocês. Então, por isso, vocês devem ouvi-lo como Senhor, como proprietário da vida de vocês. E também por quem fez o mundo, porque a vida de vocês estão vivos e sustentados por Ele e sustentados por Sua palavra. E quando eu digo sustentados por Sua palavra, eu não estou querendo dizer que a gente apenas recebe os conselhos de Jesus e segue, que a gente crê na Sua palavra e por isso trilhamos um caminho, mas pelo fato de que a palavra é o sustento, é o alimento, não é? É a própria presença de Deus entre nós, porque Cristo é a palavra de Deus. Então ele está imaginando aqui e falando aos nossos corações de algo muito profundo, muito elevado e ao mesmo tempo algo com o qual as nossas vidas estão plenamente envolvidas, porque nós pertencemos a Ele. Nós somos posse dele, porque Deus deu a Ele todas as coisas. Aliás, o versículo 2 aqui, a gente pode até se reportar lá ao finalzinho de Mateus, né? Todo o poder me é dado, ou toda a autoridade me é dada nos céus e na terra. Então ele diz isso, esse herdeiro de tudo, tudo dado a ele naquele momento ali, né? Na cruz, na sua vitória, na sua ressurreição. Olha só, o qual sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então aqui é o versículo 3 já enfatizando o que eu já venho trazendo para vocês. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Esse verso 3, né, além de todas as coisas que eu já disse, ele mostra a posição de majestade e de autoridade plena de Jesus, sentado à destra do Pai. A ideia de que ele governa, né? de que ele reina. Tá? Então nós somos parte de um reino. E pessoas que fazem parte de um reino aprendem a dar voz, a dar ouvidos à voz do seu rei. É ele quem dita normas, as regras. É ele quem, segundo a sua vontade, que as coisas acontecem. Ele é o principal juiz. Né? Ele é o principal sumo sacerdote. Eu vou dizer que no caso do reino de Cristo, ele é o juiz, ele é o sumo sacerdote. Não existem outros juízes. É ele quem julga todas as coisas. Isso significa que da sua boca saem palavras de vida, como eu já disse, de sustento, e da boca dele também sai toda autoridade, toda palavra de verdade. E é através da boca dele e da palavra dele que toda justiça é efetuada. Isso nos coloca como crentes numa condição diferente de juízo. Eu quero lembrar, por exemplo, uma coisa bastante objetiva que o apóstolo Paulo ensina lá para os coríntios. Os coríntios estavam tendo problemas lá judiciais, lá uns com os outros, e aí eles começaram a procurar os juízes humanos. E o apóstolo Paulo dá uma bronca neles, né? Vocês não têm juízes entre vocês, um levando um irmão contra o outro a causas judiciais, isso não pode acontecer. Vocês têm que aprender a resolver as coisas entre vocês. Então, isso significa, olha que interessante, que biblicamente, apesar de nós respeitarmos todas as regras do nosso país e da nossa cultura,
devemos ser cidadãos assim bem encaixados culturalmente, ou seja, ter bom senso para agir no mundo em que a gente vive, no país, na cidade, dentro da cultura que a gente está imerso. Então, ao mesmo tempo, nós seguimos regras e valores de um reino totalmente novo, de um reino totalmente diferente, que é o reino de Cristo. E nós conhecemos a vontade dele e as regras por meio do quê? Mais uma vez, por meio da sua palavra, por meio do que ele diz. Por quê? Porque é Cristo quem fala conosco. A regra de ouro, não fazer para os outros o que você não quer que façam com você, ou fazer pelos outros o que você espera que façam. O amor como a medida das nossas relações, a fuga do pecado, a libertação do pecado, né, como uma condição para andar com ele, o negar-se a si mesmo como uma condição para segui-lo, o ser habitado pelo Espírito Santo como uma garantia de que pertencemos a ele, sendo ali selados e marcados por ele. Em outras palavras, tudo o que a palavra dele diz. Por quê? Porque Cristo é quem fala conosco. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome que o deles. Então, um nome bom e venerável, como a gente cantou, né? Bom, né? Doce e bom para a nossa fé, né? O nome de Cristo, porque é Cristo quem fala conosco. É sempre bom a gente recordar essa exclusividade que a gente tem que dar dos nossos ouvidos e dos nossos corações para Cristo, porque os nossos corações e as nossas mentes são disputadíssimos pelo diabo, disputadíssimos pelo mundo, são disputados também às vezes pelo nosso próprio coração, porque a gente quer fazer aquilo que dá na nossa telha, fazer as coisas de acordo com a nossa própria vontade. E uma palavra como essa é muito importante, porque ela também nos dá muita segurança sobre a quem devemos dar ouvido e quais são as fontes seguras dessas informações e dessas palavras, ou seja, as próprias Escrituras, a própria Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, aquilo que Jesus deixou de recado para os seus discípulos, nos faz pensar também e lembrar que Deus se empenhou muito para que a sua palavra chegasse até nós, porque Ele quer que a gente tenha, né, esse documento, quer que colocou em nós o Espírito Santo, trazendo validação para aquilo, nos ajudando a colocar em prática aquelas coisas que nós lemos e vemos pela sua palavra, aprendendo também a discernir, né, a separar o bem do mal, o que é bom para nós, o que convém e o que não convém, e nos dando sabedoria em todas as coisas, colocando nas nossas bocas a palavra na hora certa, quando nós precisamos, nos dando também sabedoria para calar quando é necessário, porque às vezes nós temos que nos calar também, há momentos em que temos que ficar quietos e deixar que a vontade de Deus aconteça, porque às vezes as nossas palavras são palavras precipitadas, e permitir que Cristo fale a nós e fale também através de nós. Eu sei que às vezes é muito difícil, irmãos, mas como é fácil a gente seguir conceitos outros que nós julgamos que vieram da boca de Cristo. Como é bom, às vezes, como é comum, não é bom não, como é comum a gente também se apegar a outras formas, né, que parecem mais espetaculares, mais fantasiosas, mais místicas, de entender e de conhecer a vontade de Deus e o quanto elas podem ser perigosas. Portanto, é sempre bom reforçar esse princípio tão importante e aprendermos a quem vamos dar a nossa atenção e o nosso ouvido. Uma coisa que eu acho muito interessante, talvez para a gente encerrar, é que no nosso tempo, né, com essa facilidade toda de comunicação que tem, WhatsApp, YouTube, Facebook, um monte de coisa, e que as pessoas disputam a nossa atenção com imagens, com sons, com assuntos interessantes, com chamadas espetaculares nos vídeos, né? A gente tem que aprender uma coisa muito importante, a valorizar o nosso ouvido e o nosso coração, e aprendermos a não dar atenção a tudo que nos falam, a não perdermos tempo com todo tipo de debate, todo tipo de discussão, a não sermos tão empenhados mais em estarmos assim tão sintonizados, antenados e atualizados com todas as novidades,
quanto nós deveríamos estar antenados, ligados e atualizados no sentido da leitura da palavra de Deus, com a palavra de Deus sempre em dia, né, no nosso coração, ouvindo a Cristo diariamente, né? Não é hoje ler um texto, passa 20 dias e vai ler de novo, não. Todos os dias dando a mesma prioridade que nós estamos dando muitas vezes para outros meios aí, que não merecem a nossa atenção, e darmos atenção à palavra de Deus. Então, esse é um recado assim, bastante importante. Eu faço muito isso. Muito isso. Às vezes me mandam coisas, às vezes a gente abre, tem algumas coisas que chamam a atenção. A primeira pergunta que eu faço é: essa pessoa merece atenção? Esse vídeo merece a minha atenção? Agora, é uma pergunta que eu nunca faço quando eu abro a Bíblia, não é? Com certeza, até mais do que merecer a minha atenção, não é? Sou eu que preciso, né, que necessito que a palavra de Deus fale ao meu coração e que a palavra de Deus transforme a minha vida. Por quê? Porque é Cristo quem fala a verdade, quem transforma, quem traz uma palavra que é útil, que é realmente necessária, que é edificante, que é uma palavra de vida ou morte. Ou seja, é algo que, se eu não souber, eu posso pôr a minha vida em risco, não é? Então, é nesse sentido que Cristo fala conosco, nesse sentido tão profundo, tão grandioso e tão necessário. Então, que Deus abençoe a sua vida, tá bom? E aprenda a dar valor aí à palavra de Deus e à voz de Cristo. E é isso aí, vamos para os nossos pedidos de oração. Estou vendo a minha secretária hoje está num lado diferente, ela está desse lado aqui, né? Me olhando de lado, sentadinha ali no sofá. Mas vamos aqui para alguns pedidos que já vinham aí acontecendo, né? Atualizando aí também e repetindo também alguns pedidos aí mais recentes para nós orarmos, tá? Eu compartilhei aí pelo Facebook, né? Alguns irmãos viram aí, também compartilharam o desaparecimento do Fernando, né? Que é um menino lá do Iporã, que eu conheço há muitos anos, conheci ainda era molecão ainda, tal. Então são pessoas por quem a gente alimenta aí um carinho, um cuidado muito grande. Ele desapareceu, né? Foram feitos aí todos os movimentos para ser encontrado, mas no final das contas o que aconteceu, realmente ele está passando um momento difícil na vida dele, mas ele viajou para Maringá sem avisar ninguém. Ele tem uma irmã lá, que mora lá, que é a Flávia, e graças a Deus, assim, ele está bem, está são e salvo, precisa das nossas orações, né? E vamos continuar orando pela vida dele, pela vida emocional dele, pela vida espiritual, mas graças a Deus ele se encontra sob os cuidados da irmã mais velha, a Flávia, tá? Que estão lá cuidando dele lá, tá? A irmã Maria do Carmo, né, tem agradecido pela vida do Arlindo, que a gente tem orado pela vida dele, dizendo que ele está melhor, né, numa condição melhor. A irmã Cida Teixeira tem alguns pedidos aqui, né, na verdade são 3. Ela pede pela saúde da Avani Teixeira, que é uma senhora de 81 anos, e a filha dela que cuida dela. Ela tem tido complicações para andar, então está bastante debilitada, para a gente orar pela vida dela. Ela pede oração pela nora dela, que é a Vivian, tá bom? Não está especificado, mas vamos orar de uma forma geral aí pela vida da Lília. E a própria Cida, né? A Cida Teixeira pede oração também por um tratamento que ela vai fazendo no ortopedista, né? Por algum problema que ela está aí no ombro. Vamos orar pela vida dela, tá? A irmã Paula, né? Nós estávamos orando pela vida dela aí também, que teve um problema de mal-estar aí alguns dias atrás. Agora ela pedindo aí oração pela mãe dela, né, a Maria Inês, tá? Que também está fazendo uma avaliação para retirada da vesícula, tá? O Renato Moreira, né, que é membro da nossa igreja também, pede oração pelo tio dele, o Ariolino Bastos, né, que está hospitalizado. E o irmão Lorival, né, ele entrou numa das nossas lives aí, a gente acabou vendo só depois, tá? Mas a gente está lembrando agora, orando sempre pela vida da irmã Valdomira, pela vida dele também, tá? Ele informou que ela não estava muito bem de saúde. Vamos orar pela vida da nossa irmã Valdomira também. Lembrando dos demais irmãos, né, que têm problemas de saúde, irmãos que têm problemas de idade avançada, né, que têm passado por algumas dificuldades, tá?
Está entrando aqui um pedido do irmão Eudes também, orar pela mãe dele, a Raimunda, para ter tranquilidade em paz, né, enquanto não podemos visitá-la na clínica. Então eu estou entendendo aí que ela está internada, né, Eudes, e vocês devem estar numa agonia também para poder ver sua mãe. Que Deus possa abençoar a vida da sua mãe, tá bom? Hoje, falando em mãe aqui também, a minha mãe está fazendo aniversário hoje, só que ela deve estar muito ocupada, já liguei para ela, já mandei recado para ela, ela não me responde, deve estar muito ocupada. Eu acho que mais tarde a gente consegue se falar, mas hoje a minha mãe também está completando aí mais um ano de vida, e esse silêncio dela aí, eu acho que ela está muito bem, deve estar festejando de alguma forma, mas daqui a pouco eu vou tentar contato com ela novamente. Mas se você estiver vendo aí o Pão das Três, que eu sei que a senhora vê de vez em quando, Deus te abençoe e parabéns, tá bom? É isso aí. Entrou mais algum pedido aí, secretária? Não entrou? Então tá. Então vamos orar ao Senhor então. Deixa eu me ajeitar aqui, tá? Pra gente poder orar nesse momento. Vamos orar? Pai, muito obrigado, ó Deus, por mais um momento, ó Deus, importante, ó Pai, do nosso Pão das Três, quando oramos, quando buscamos juntos, ó Deus, a Tua presença. Temos motivo, ó Deus, de louvor, temos motivos, ó Deus, de gratidão, temos pedidos, ó Pai, temos, ó Deus, a vida de irmãos, ó Pai, nesse momento, carecendo também da Tua presença e da Tua graça, ó Pai, de uma forma especial. Eu te agradeço, ó Deus, pela vida do Fernando, que apareceu. Te agradeço, ó Deus, porque ele está a salvo, e peço que o Senhor continue cuidando da vida dele, o abençoando, para que ele resolva, ó Deus, os demais problemas, para que o coração dele se tranquilize, para que o coração dele se acalme. Quero também colocar diante do Senhor os diversos pedidos, ó Pai, da nossa irmã Cida Teixeira, começando pelas dores, ó Deus, e pelo tratamento que ela tem feito no ombro, pela vida da sua nora, pela vida dessa senhora também, a dona Vanide, sua filha, que está avançada em idade, ó Deus, e com diversas dificuldades, ó Pai, de locomoção. Peço, ó Deus, que a Tua graça possa alcançar também, ó Deus, a sua vida, Pai, e que a Cida possa ali também ter a oportunidade, ó Deus, de testemunhar, ó Deus, a respeito do Teu amor e a respeito da Tua graça. Oramos também, ó Deus, pela vida da dona Raimunda, que é a mãe, ó Pai, do nosso irmão Eudes, que está, ó Deus, numa clínica, ó Pai, e que, ó Deus, com certeza tem sentido falta dos filhos, assim como eu tenho certeza que o Eudes e os seus demais irmãos também têm sentido falta dela. E ele pede, ó Deus, que o Senhor trabalhe, opere ali no coração dela a tranquilidade, a capacidade de aguardar, a capacidade de esperar e de, ó Deus, criar, ó Deus, o momento oportuno, o momento adequado para que eles possam, ó Deus, possam se encontrar. Abençoe, ó Deus, a vida também da mãe, ó Pai, da nossa irmã Paula, que também tem carecido da Tua graça, carecido também da tua presença. Cuida, ó Deus, da vida dela e cuida da saúde dela. Continue também, ó Deus, abençoando a vida de todos os idosos da nossa igreja, a nossa irmã Valdomiro, ó Pai, que tem passado por momentos difíceis, ó Pai, de saúde. O irmão Lorival tem pedido, tem intercedido pela vida dela, e peço que o Senhor, ó Deus, a guarde, que o Senhor a proteja, que o Senhor trabalhe também, ó Deus, em seu coração, em sua fé, ó Deus, no seu ânimo, ó Deus, enfim, que o Senhor possa mantê-la, ó Deus, firme, ó Pai, na Tua presença, firme nos Teus caminhos, assim como a vida também, ó Pai, do nosso irmão Lorival. Eu quero orar também pela vida, ó Pai, dos demais idosos da nossa igreja, te agradecer, ó Deus, pela vida, pela presença de cada um deles, pela fé, ó Deus, de cada um deles, e que eles possam também, ó Deus, ser guardados, protegidos, tranquilizados, ó Deus, pelo Senhor, e que, ó Deus, eles possam continuar, ó Deus, firmes, ó Pai, no Senhor, com seus pensamentos, com seus corações firmes no Senhor, assim como também todos os seus familiares e as pessoas, ó Deus, que eles cuidam ou que têm cuidado, ó Pai, de cada um deles. Muito obrigado, ó Deus, porque podemos usar este momento, estarmos juntos, ó Pai, na Tua presença através do Pão das Três. E muito obrigado, ó Pai, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. E hoje, mais uma vez especial, te agradecemos pela Tua palavra e pela maneira como Cristo fala aos nossos corações. Muito obrigado por tudo, nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém?
É isso aí, irmãos. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Só lembrando, né? A gente está aí no Pão das Três, né, encerrando, já estamos aí partindo para o final do nosso Pão das Três. Amanhã é dia de votação, dia de eleição, mas nós teremos os nossos cultos normalmente, tá bom? Através do YouTube. Então, amanhã às 10h30, né, no culto da manhã estará pregando o pastor, dirigindo e pregando o pastor Márcio Sarraf. Às 19 horas eu estarei dirigindo e pregando, conforme a graça de Deus, né, tanto para o culto da manhã quanto para o culto da noite. E aí se organizem aí para votar em horários diferentes desses aí, para que os irmãos possam, de fato, acompanhar os cultos, tá bom? Então você vai ter aí um horário aí um pouco antes, né? Então tem se divulgado aí o horário das 7 da manhã às 10 da manhã como preferencial, tá? Para idosos e pessoal do grupo de risco. Então quem não é idoso, quem não é do grupo de risco, procurem evitar, tá? Ir votar nesse horário. Agora, se não tiver jeito, você pode ir, só que se chegar uma pessoa idosa e tudo, ela vai passar na sua frente, tá bom? Então essa aí é a informação mais correta, mas vamos evitar, tá bom? Vamos tentar votar aí depois das 11h30, 11h40, quando acaba o culto, tá bom? Até às 17 horas, quando é o horário de encerramento. Eu lembrei aqui também de uma informação bastante interessante, eu acho que a Vera vai lembrar. A gente orou pela vida do Fernando e hoje é aniversário do Fernando também. O Fernando faz aniversário no mesmo dia que a minha mãe, então eu não tive contato com ele, não sei exatamente como ele está, mas hoje é aniversário dele também. Espero que esse dia de aniversário seja uma renovação também espiritual para a vida dele aí nesse momento difícil que ele está vivendo, tá bom? Irmãos, que Deus os abençoe, tá bom? Nós nos encontramos então amanhã, e que a graça de Deus possa guardar a vida de todos nós, e que os nossos ouvidos, pelos nossos ouvidos, dos nossos corações, só entre de fato a palavra de Cristo, essa palavra tão necessária. E fiquem em paz então, e até mais. Que Deus os abençoe.